Fala aí pessoal, meu nome é Bismarck Vasconcelos Matano e hoje eu queria falar consigo sobre o nosso pior inimigo. Eu queria por começar a dizer da seguinte forma: todos nós nascemos com a habilidade de sonhar e como se não bastasse foi nos entregue a capacidade de realizarmos tudo aquilo que nós sonhamos, ou simplesmente tudo aquilo que nós sonhamos nós temos a capacidade de torná-los reais, não é? Só que nem sempre a gente consegue realizar aquilo que nós sonhamos e para esta questão existem vários fatores que contribuem para tal, como por exemplo os pensamentos limitados das pessoas, as opiniões dos nossos familiares, dos nossos amigos e não só. Até um dado momento a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende que o nome que as pessoas nos autodenominam de louco, quando nós decidimos tomar a nossa decisão, elas não passam de um simples ponto de vista. A gente aprende que para sermos verdadeiramente campeão, a gente precisa primeiramente acreditar-se em nós, mesmo quando ninguém acredita. Depois que a gente se torna mais forte concernente a isto, depois que a gente aprende a enfrentar o mundo, a gente percebe que ainda assim existe algo no nosso interior que nos impede de realizarmos aquilo que são os nossos objetivos. E é exatamente aí onde nós começamos a conhecer o nosso pior inimigo. Pode parecer ser um pouquinho absurdo, mas muitas das vezes somos nós que boicotamos os nossos projetos. Muitas das vezes somos nós que colocamos barreiras nos nossos sonhos. E essas barreiras é aquilo que muitos especialistas na área de desenvolvimento pessoal, muitos oradores motivacionais consideram como sendo o nosso medo de fracassar. O nosso medo de fracassar é exatamente o nosso pior inimigo. E é muito normal que você não acredite nisto, é muito normal que você diga que você não coloca barreiras nos seus sonhos, até porque você quer que os seus sonhos tornem-se reais. Eu também dizia isso, só que com o decorrer do tempo eu fui aprendendo que muitas das vezes quando nós tomamos determinadas decisões nas nossas vidas, essas nossas decisões elas vêm acompanhadas com o nosso medo de fracassar. Por mais corajosa que a gente sempre tem medo de fracassar. E aliás o Nelson Mandela, que foi um dos presidentes da África do Sul, ele tem uma frase que diz o seguinte: que o valente ou que o bravo não é aquela pessoa que não sente medo, mas sim aquela pessoa que vence os seus próprios medos. Dito de outra forma, o Nelson Mandela queria nos mostrar que sermos realmente corajosos não implica dizer que nós não precisamos sentir medo, mas sim que nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos. Verdadeiro corajoso é aquele que aprende a lidar com aquilo que são os seus próprios medos. Depois de você saber que o seu pior inimigo é o seu medo de fracassar, depois de você saber que muitas das vezes é você que boicota os seus projetos, que muitas das vezes é você que coloca barreira nos seus projetos, agora é importante você começar a procurar saber como se livrar daquilo que é o seu pior inimigo. Lembrando que o seu pior inimigo é o seu medo de fracassar. E para que você aprenda a se livrar do seu pior inimigo, é muito importante você saber a verdade sobre o medo. E a verdade sobre o medo que pouca gente diz é que o medo não é algo que não é aquilo que nós andamos o tempo todo a pensar. Nós andamos o tempo todo a pensar que o medo é algo extremamente ruim na nossa vida. Mas não, o medo é algo que é muito essencial para a vida humana. Por quê? Porque muitas das vezes é o medo que nos ajuda a nos livrarmos de determinados mal, é o medo que nos ajuda a tomarmos determinadas decisões, é o medo que nos ajuda a nos livrarmos de determinadas pessoas. Então é esta a verdade que você precisa saber sobre o medo. O medo é algo que é extremamente essencial para a vida do homem. Todo ser humano tem medo de fracassar e o que pouca gente mesmo sabe é que os nossos fracassos elas podem ser um grande mestre naquilo que são as nossas vidas. Você precisa saber que você vai cometer erros, que você vai falhar, que você vai fracassar. Até aí tudo bem, você não precisa se preocupar com isto, porque os nossos fracassos, os nossos erros, as nossas falhas fazem parte do nosso processo do sucesso. Você nunca vai conseguir atingir o sucesso ao menos que você fracasse, ao menos que você cometa erro, ao menos que você falhe. E o que eu quero que você saiba sempre que você se encontrar nesta situação, eu quero que você lembre-se sempre desta frase do William Douglas que diz o seguinte: que a maior conquista de um homem é saber superar os seus próprios obstáculos. E que a honra não consiste em você nunca cair, mas sim você sempre se levantar sempre que você cair. Lembre-se sempre que os fracassos fazem parte do nosso sucesso. Se você gostou desse vídeo, partilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, com seus amigos, familiares, com quem quer que seja. E já sabe, siga a minha página Desistir Nunca. Boa!